Boa tarde. Vamos começar agora a ligar-nos. Dar nota, temos hoje a doutora Margarida Tavares, que é médica infecciologista no Hospital São João, tem estado desde a primeira hora podemos dizer, nesta guerra e naturalmente está muito à frente de todos os outros hospitais, não só pela sua capacidade, reconhecida capacidade técnica, mas pela experiência que adquiriu mesmo ao longo destes dias, e faz-nos a honra e dá-nos a honra de estar aqui connosco a partilhar a experiência do que tem sido estes dias no Hospital de São João, e estamos certos que vamos todos aprender bastante com esta experiência. Dou nota que vamos fazer então uma apresentação, e a doutora Margarida vai fazer uma apresentação de cerca de 30 minutos, ou 20 minutos, um pouco também da disponibilidade, e que também está com muita pressão atualmente no hospital, e depois passaremos a um momento de perguntas e respostas em que existe um campo neste webinar que se chama Q&A, Question and Answers, que basta digitarem as perguntas e depois nós passamos de uma forma mais ordenada para a doutora Margarida responder também de uma forma ordenada. Dar nota que o nosso objetivo depois também é criar aqui também alguns documentos de recomendações gerais do que vão sendo estes webinars, para partilhar também com as diferentes instituições hospitalares. Dou nota já, e antes de começarmos, que na próxima sexta-feira, também às 14h, em parceria com a Ordem dos Farmacêuticos, vamos também apresentar um webinar só sobre as medidas nessa área, que estão a ser implementadas quer a nível das recomendações que a Ordem está a emitir, quer também ao nível da experiência, mais uma vez, no Hospital de São João, que o diretor da farmácia também vai fazer essa apresentação. Não querendo me alongar muito mais, passava a palavra para a doutora Margarida. Muito obrigado por estar connosco e por favor. Boa tarde a todos. É um prazer e uma honra estar aqui convosco. Acho que, não sei se sou a pessoa mais indicada para estar aqui a transmitir-vos a minha experiência, mas tenho muito gosto em fazê-lo. Eu sou infecciologista, como o Dr. Alexandre já disse, agradeço as palavras dele. Sempre me interessei desde que comecei a especialidade de infecciologia por esta área das doenças emergentes. E na verdade sempre me tenho dedicado a isso. Desde 2003, na altura com o SARS, já participei ativamente na preparação do nosso serviço. Depois, quando já era recém-especialista, o hospital requisitou-me para fazermos o plano de contingência para a pandemia de gripe. Trabalhei depois em conjunto com a ARS Norte, com a DGS, desde então, sempre nestas áreas. Mesmo enquanto era diretora clínica do São João, o que fiz durante 5 anos e mais uns meses, foi a questão da pandemia, da epidemia de ébola na África Ocidental, e também nesta altura fizemos aqui um grande plano relativamente à questão do ébola, que é uma questão completamente distinta, como é óbvio, pela dimensão dos casos que podemos enfrentar nas duas doenças víricas de que estamos a falar. Quando esta questão surgiu no início, nós tomamos conhecimento dela logo no início de janeiro, portanto ela foi reportada no dia 30 de dezembro à OMS pela China, pelo governo da China, na ocorrência de um surto de pneumonias que não se sabia qual era a origem delas, pareciam estar associadas a um mercado de venda de animais vivos e mortos, e por isso desde logo percebeu-se que haveria aqui uma origem animal. No início pensava-se que era apenas de origem animal e que não se transmitiria entre pessoas, mas também rapidamente, quando surgiu o primeiro caso importado no Japão, sabia-se que essa pessoa que tinha estado em Wuhan, o epicentro do surgimento deste surto de pneumonias, esse japonês não tinha contactado com o mercado, mas sim com uma pessoa doente, e portanto percebeu-se que ela poderia ser transmitida pessoa a pessoa, o que rapidamente se confirmou claramente nos vários clusters de casos que foram surgindo, quer dentro da China, quer como casos importados noutros países.
Finalmente os primeiros casos, como sabem, concentraram-se na China, em Wuhan. A China teve medidas muito musculadas na tentativa de impedir a disseminação da doença dentro da China para outras províncias que não Hubei, portanto a província onde primeiro surgiu este problema, para as outras províncias, e houve realmente um atraso grande na disseminação, e é incomparável o número de casos que ocorreu na província de Hubei comparativamente com as outras províncias chinesas, mas também outros países começaram a ser afetados, nomeadamente outros países da Ásia. Também chegou a todos os continentes muito rapidamente, ainda antes do final de janeiro, todos os continentes tinham sido já afetados e, portanto, cumpria-se até já quase os pressupostos de pandemia, no sentido de dizer que existia transmissão sustentada na comunidade já em alguns países, em mais do que um continente, portanto, cumpria a definição. No entanto, há aqui uma coisa que eu acho que é muito importante. Nós estávamos muito, conceptualmente, nós estávamos muito ligados ao modelo da gripe, e eu própria tinha esse modelo um pouco na minha cabeça, que era: vamos conter enquanto podemos e depois vamos mitigar quando a doença estiver claramente, a infecção estiver claramente a disseminar-se na comunidade, vamos implementar todas as medidas de mitigação. Ora, independentemente do que cada país chama as coisas, nós não estamos exatamente nessa transição, no meu ponto de vista. A própria OMS tem recomendado aos países que não deixem de conter. E, portanto, nós não passamos da contenção para a mitigação. Nós temos um mix de medidas e que eu acho que nós devemos continuar a preservar o conceito da contenção, porque nós, ao conter, nós podemos ajudar muito a resposta dos serviços de saúde. Isto também já foi amplamente discutido na comunicação social, ou seja, se nós conseguirmos que os casos ocorram a uma velocidade mais lenta, conseguimos que o pico da onda seja mais achatado, embora uma onda mais prolongada, e portanto nunca teremos uma ocorrência tão grande em cada momento aos serviços de saúde, porque o que nos preocupa enquanto serviço de saúde, claro que são os momentos iniciais, porque não estamos preparados para um embate destes, mas depois, para quem tem que planear e quem tem que se preocupar como é que o sistema no seu todo vai conseguir responder a uma ameaça destas, é perceber se, quando nós tivermos um maior número de casos, ou a partir de que número de casos é que nós vamos deixar de responder, quer em termos de internamento, quer em termos de cuidados intensivos, quer em termos de capacidade laboratorial, etc. Portanto, importa realmente achatar esse pico e tornar a ocorrência de casos, mesmo que mais prolongada, em menor número. Portanto, não devemos perder esse objetivo. A própria OMS recomenda-nos que continuemos a tentar conter, mesmo que já estejamos, como já estamos, numa fase em que existe transmissão na comunidade, claramente é o caso em Portugal. Ora bem, muito rapidamente, para eu não vos tomar demasiado tempo, para vos deixar, eu acho que serei mais útil a responder a perguntas concretas vossas do que propriamente estar aqui a discorrer muito tempo sobre as várias questões. Mas de qualquer maneira vou tentar dizer-vos quais são os pontos-chave que nós aqui enfrentamos e que vocês poderão enfrentar. Claro que é diferente a nossa experiência da vossa experiência, porque, ou pelo menos da experiência da maior parte de vós, porque eu não sei exatamente se estou a falar com alguém de algum hospital que tenha entrado numa fase mais inicial. Nós, como hospital de referência, começamos a responder na primeira hora e éramos apenas 2 no país. E isso foi, efetivamente, um desafio grande, porque o aumento diário de casos suspeitos, que só por si colocam uma grande pressão num hospital, foi um incremento grande dia a dia. E depois, quando começamos a ter casos positivos, também notamos que estamos a dobrar o número de casos a cada 2 dias, o que é muito complicado em termos de progressão, quer na resposta de urgência, ou seja, na recepção dos doentes, quer depois em mantê-los internados, ou encontrar as áreas ideais para os manter internados. Como sabem, há um enquadramento para esta situação no país.
esse enquadramento, no meu ponto de vista, e digo isto, e também já o tenho dito às nossas autoridades de saúde, que no meu ponto de vista a resposta foi por vezes não suficientemente flexível para responder às mudanças que se estavam a verificar, e portanto nós ainda hoje, se formos muito rigorosos, nós ainda hoje não temos uma norma nacional que se adapte verdadeiramente ao momento que nós estamos a viver, ou que eu entendo que nós estamos a viver, em termos epidemiológicos, e portanto essa orientação nacional e uma forma de atuação a nível nacional é muito importante, e eu posso dizer-vos que eu não a tive. Nós aqui tivemos mais casos do que aqueles que estavam a ocorrer, uma velocidade maior do que estavam a ocorrer em Lisboa, portanto a nossa evolução em termos de curva epidémica foi diferente daquela que estava a ocorrer no norte, no sul, peço desculpa, e no centro nem se fala, mas nós agora estamos iguais, e eu sabia que rapidamente íamos ficar iguais, e portanto não valia a pena nunca, no meu ponto de vista, repartir o país. Portanto, ressalvando que nem sempre o enquadramento foi o mais adequado no sentido de facilitar e de orientar a nossa atuação, mas também o momento foi um pouco diferente, e obviamente que vocês vão entrar, a maior parte de vós vai entrar numa fase diferente. De uma forma muito genérica, o que é que eu acho? Em cada hospital, em cada local, deve haver uma cabeça, é sempre muito importante, ou seja, tem que haver uma linha de comando muito clara, e isso não podemos prescindir disso. Não pensem que podemos distribuir tarefas simplesmente e não haver alguém que consiga integrar toda esta informação e ligar as partes. Um hospital como toda a gente sabe, é uma das mais complexas organizações que nós temos, e isso vocês sabem no melhor do que eu, e portanto é preciso alguém que seja o maestro desta orquestra. Claro que o Conselho de Administração desempenha um papel absolutamente fundamental, mas essa pessoa de que eu falo não é o Conselho de Administração, nem ninguém do Conselho de Administração. Claro que tem que ter uma interação e uma ligação privilegiada ao Conselho de Administração, mas não tem que ser o Conselho de Administração, tem que ser alguém que se movimenta ao longo de todo o hospital e que, sobretudo, que conheça muito bem a resposta desde o primeiro momento até às necessidades mais retaguarda, e que pense, abranja todos os vários departamentos que possam responder a esta situação que exige de todo o hospital, não é de nenhum departamento em particular. E, portanto, essa pessoa tem que ser identificada e tem que ter características especiais, tem que ter capacidade de liderança, sem dúvida, e tem que ter um conhecimento grande, sem dúvida, mas também tem que ter uma coisa muito importante, e isso eu sei o que estou a dizer, tem que ter uma disponibilidade de 100%. Este trabalho, claro que na fase em que eu tive, foram 24 sobre 24 horas, por condicionalismos vários, provavelmente não será uma exigência tão grande para um hospital que esteja começar a responder nesta altura, mas de qualquer maneira esta pessoa tem que ter uma disponibilidade incomensurável e uma capacidade de diálogo dentro de todo o hospital. Quais são as áreas mais importantes que temos que nos concentrar? A área principal é o acesso dos doentes. O acesso dos doentes tem que ser pensado. Claro que é fácil de imaginar que nós temos que ter um quartinho. Inicialmente nós tínhamos que ter um quartinho na urgência, que pudesse ser como tínhamos para o sarampo, como tínhamos para o ébola, mas isso já não estamos aí, não é? Nesta fase nós temos infecção que está a transmitir-se na comunidade, e isto é um dado incontornável. Portanto, se nós temos infecção que está a transmitir-se na comunidade, nós vamos ter pessoas com características que permitam classificá-la como casos possíveis e pessoas doentes que vão continuar a correr ao hospital. Vou dizer-vos o que é que nós fizemos aqui, fizemos de uma forma gradual, mas muito rápida. Inicialmente, os doentes vinham apenas para o Serviço de Doenças Infecciosas, que pelas suas características têm já um acesso direto da rua, e portanto nós tínhamos um quarto de pressão negativa, os sítios onde podiam-se receber os doentes, eles permaneciam um pouco enquanto eram suspeitos, segundo a orientação da DGS teriam que ficar sempre internados até excluir, mas nós não fizemos isso. Ao terceiro, ao quarto suspeito nós já estávamos a dar-lhe alta por questões clínicas. Aliás, posso dizer-vos que o primeiro caso positivo que nós tivemos
eu estava em casa quando eu soube do resultado positivo e foi o INAM buscá-lo a meio da noite, não é? Porque ele foi confirmado, mas era impossível já nessa altura nós internarmos todos os casos suspeitos, portanto que tinham sintomatologia muito ligeira, aliás, como ainda é o caso de uma percentagem muito razoável de casos, mas vai mudar também, vai mudar. Portanto, inicialmente era uma coisa muito localizada, fomos progredindo do interior do hospital para o exterior, mas convosco já não é preciso nada disso. Vocês vão precisar de uma área exterior, muito exterior, que separe os doentes respiratórios dos doentes não respiratórios, portanto, os doentes com suspeita, com critérios que lhes permita dizer que têm suspeita e que não têm suspeita. Depois vão precisar de delinear essas áreas de acordo com a gravidade, como nós, apesar de tudo, embora nós tenhamos mudado toda a lógica do nosso serviço de urgência, apesar de tudo, o que é que nós temos neste momento? Temos uma tenda onde estamos a atender, já tivemos outras coisas, mas eu não vou passar por aí. Temos uma tenda onde estamos a atender pessoas com sintomas muito ligeiros, e temos os critérios de acesso ou de referenciação desse local para outras partes do hospital, para outra parte da urgência, nomeadamente, portanto, sintomas ligeiros, sintomas respiratórios ligeiros, e muitos deles ainda eram referenciados pela linha de apoio ao médico ou acorriam naturalmente a essa área e eram testados rapidamente, e a maior parte deles, mesmo a maior parte, em cada... Nem 2% daqueles doentes são referenciados para outra área, portanto a grande maioria fazia a colheita, era avaliado, uma história clínica muito sumária, a avaliação dos seus contactos, avaliação de sinais vitais básicos, naqueles que nós consideramos necessário, e depois alta. Portanto, ali é uma linha de montagem muito, muito rápida. Depois temos uma área, nós transformamos nós tínhamos como todas as outras urgências, uma área amarela, uma área laranja, uma área verdes e azuis. A área verdes e azuis deixou de existir porque entretanto ela tem sido utilizada para outras coisas que eu depois vos vou dizer. Já foi a área de Covid, mas neste momento também já não respondia em termos de dimensão, e então deslocamos todos os nossos outros doentes para a área amarela, no caso foi a nossa opção, e a nossa área laranja foi transformada numa área de respiratórios mais graves, portanto respiratórios que têm critérios efetivamente para ser avaliados já com raio-x e análises, a maior parte deles, e portanto nesses respiratórios nós ainda temos uma partição adicional. Temos aqueles que são os que têm um contacto claro, por exemplo, todos aqueles que estão em quarentena por ser familiar de um doente com Covid confirmado, e os outros que têm sintomas respiratórios, mas que não têm qualquer tipo de ligação. Essa separação também vai deixar de existir em breve, mas nós ainda a temos no sentido de tentar evitar infecções nosocomiais, não é? Porque é impossível ter sempre, ao longo de todo o percurso, locais onde possamos internar ou avaliar doentes sempre separadamente, de forma absoluta. Portanto, mesmo assim, ali tentamos fazer as duas áreas. Depois progredimos para o internamento, aqueles que têm critério são testados nessa área. No entanto, nós no São João há muitos anos que nós não temos aquilo que são compassos de espera entre o serviço de urgência e os internamentos, nós estamos constantemente a internar, não temos a saturação no serviço de urgência, nem o aconselho nesta fase, porque são fatores que facilitam a disseminação da doença também de forma nosocomial dentro do serviço de urgência. Portanto, nós internamos o mais rapidamente os doentes e por isso criamos, neste momento, o serviço de doenças infecciosas toma conta de todos aqueles que são positivos, e existe um buffer, existe uma área que neste momento onde internamos os doentes que têm critérios de internamento, que se mantêm como suspeitos e que aguardam o resultado do teste, o que demora sempre umas 4 horas, já demorou mais porque nós tivemos picos que ainda não tínhamos capacidade de responder como estamos a ter agora por parte do laboratório, e portanto houve alturas em que tivemos atrasos que chegaram quase às 24 horas. Neste momento voltamos a ter 4, 5 horas de espera para o resultado do teste. Portanto, temos essa área onde depois os que são positivos são admitidos, mais uma vez, em doenças infecciosas, os que são negativos seguem o seu percurso ainda normal. Em relação ao internamento, portanto, é muito importante
separar os fluxos e separar a gravidade dos doentes no serviço de urgência. E aí vocês vão ter, de acordo com a vossa organização, de encontrar as melhores soluções possíveis. Nós estamos na tenda, estamos a terminar a construção de uma série de contentores que vão ter 16 boxes para avaliação de doentes, e aí vamos ter um misto. Nesse local já vamos ter doentes que esperemos que os pouquíssimo graves comecem a ficar em casa, e vamos ter aquele outro contingente que não é o laranja muito verdadeiro, que provavelmente vamos ter que continuar a atendê-lo dentro do hospital, mas vamos ter já ali doentes mais graves e vamos ter capacidade de análises e capacidade de imagem, de raio-x nesse local dos contentores. Tem circuitos todos definidos, com circuitos de segurança, de limpos, de sujos, ou melhor, nós agora dizemos de vermelhos, amarelos e verdes. Portanto, isso está tudo definido. Nessa altura, provavelmente, deixaremos de ter a tenda, poderemos ter apenas um avançado no sentido de fazer a triagem para toda a urgência, não é? Em relação ao internamento, como eu vos tinha dito, para além dessa área dos suspeitos, nós temos então 3 situações importantes que temos que pensar e que organizar. Por um lado, o internamento puro, a enfermaria, que tem que ter as suas características especiais. Nós há muito tempo que estamos a internar em coortes, nós no São João conseguimos ter todos os doentes positivos neste momento em enfermarias com pressão negativa, porque já todo o serviço de doenças infecciosas estava em pressão negativa, e os outros locais que temos vindo a ocupar, por exemplo, ocupamos todo o serviço já de ginecologia. Também foi possível, em termos de engenharia, criar pressão negativa, mas eu sei que muitos hospitais não vão ter esta possibilidade, e não é um drama, mas se pudermos ter é desejável, porque permite-nos circular nas zonas comuns com mais liberdade. Portanto, a pressão negativa o que faz é que quando eu abro a porta de um quarto, o ar não sai para o corredor, porque está a ser aspirado e a ser criada uma pressão negativa. Portanto, se pudermos ter essa funcionalidade melhor, os nossos engenheiros estão muito preparados para criar estas zonas, e nas zonas novas do hospital isso é possível, mesmo em locais que não existiam antes, como foi o caso da ginecologia, foi possível instalar maquinaria que permite criar essa pressão, tal como agora já estamos a criar mais uma zona no Serviço de Medicina Interna, onde vai ser possível criar essa pressão negativa dentro dos locais, das enfermarias, onde vão ficar os doentes. Nem sempre vai ser possível, portanto vai ser apenas necessário circular com mais cautela nos corredores desses locais. Embora nós sabemos que o Covid, que o SARS-CoV-2 se transmite sobretudo por gotículas, mas para fazer nebulizações, etc., era importante poder ter pressão negativa. Portanto, estas 3 áreas que é preciso organizar: internamento, ambulatório. Ora, isso foi um problema de novo que surgiu. Reparem, estes doentes têm alta, não é? Nós começamos a dar-lhe alta muito precocemente, os positivos nomeadamente, nós começamos a dar-lhe alta antes, quando ainda eram apenas suspeitos, mas agora já eles vão para casa como suspeitos, levam uma informação que nós temos, por exemplo, nós temos uma informação que entregamos a todos, que lhes diz logo que resultados é que vão ter do teste, e mediante esses resultados o que é que terão que fazer dentro de sua casa depois de cada um destes resultados, porque nós demos alta a um doente estável clinicamente e que não tinha critérios de internamento, mas temos que os seguir, porque nós sabemos que estes doentes podem piorar precisamente ao fim de uma semana de sintomas. É aí que os estudos nos mostram que podem surgir algumas situações de gravidade, e por isso nós criamos todo um sistema de acompanhamento telefónico para os nossos doentes positivos. É fácil? Não. Ainda nos estamos a debater com muitas questões, mas felizmente temos tido, e vai-vos acontecer a mesma coisa em cada um dos vossos hospitais, a disponibilidade de todos os profissionais para ajudar na resposta a esta situação é incrível, é emocionante a forma como, e toda a ajuda que nós estamos a receber de dentro do hospital e de fora do hospital. Portanto, há muita gente que quer participar nesta resposta, e nós estamos a organizar assim a resposta. Enquanto ainda não existe um modelo nacional, que penso que vai existir rapidamente, nós estamos a fazer um modelo caseiro e que está a resultar com apoio de psicologia, com apoio de social, com o nosso apoio, e também tivemos muitas ofertas, nomeadamente das câmaras municipais, para ajudar na gestão destas situações, porque inicialmente existiram muitas situações, nomeadamente sociais, e da recepção destes doentes
do preconceito e do medo de receber estes doentes na comunidade. Outra questão importantíssima, porque tem que ser rápida, os profissionais. Os profissionais é importantíssimo, desde as questões do EPI, mas não inventem, usem os modelos que os outros hospitais estão a usar, que nós estamos a usar e que a própria Direção-Geral de Saúde preconiza, mas aqui a questão do EPI, e nomeadamente no que vos diz respeito, é fundamental pensarem que os profissionais têm que lhes ser assegurado condições para trabalhar e condições de segurança e, portanto, por favor, criem circuitos e gestão de estoques que tem que ser ao milímetro diário. É preciso gerir estes recursos com muita sensatez, não hesitem em comprar tudo o que puderem, mas tenham sempre o conselho daqueles que sabem o que é preciso e que conseguem, nomeadamente, ter a flexibilidade para estar a optar constantemente por novas soluções, porque aquelas que nós tínhamos inicialmente pensado já não existem por vezes no mercado. Portanto, a questão da gestão dos equipamentos de proteção individual. A questão da saúde ocupacional é fundamental. Vocês já perceberam que há muitos profissionais de saúde que estão a ficar infectados. Os primeiros que ficaram infectados, e nós temos muitos casos aqui no São João, não infectaram no hospital. Aliás, eu disse desde sempre aos meus colegas aqui no serviço e às pessoas que estão comigo, que lhes dizia-lhes muitas vezes, este é o local mais seguro que nós temos, nós aqui estamos em segurança, porque nós sabemos com o que é que estamos a lidar e nós temos equipamentos de proteção individual e sabemos como utilizá-los de forma segura. E realmente aquilo que nós nos apercebemos é que os colegas, felizmente ainda não temos ninguém infectado na infecciologia, naquelas pessoas que estão na resposta da frente ainda não temos ninguém, eu sei que não vai acontecer até ao fim, mas ainda não temos, mas muitos outros nossos colegas, médicos, enfermeiros, auxiliares, infectaram-se, nomeadamente no exterior, noutros hospitais, em hospitais privados, em viagens e na própria comunidade, e com doentes nos centros de saúde, onde quer que seja. Portanto, obviamente que estão a ser uma população de risco muito importante e, portanto, a saúde ocupacional tem que ter um papel fundamental. Houve aqui reuniões, estabelecemos que critérios é que iríamos ter para evicção do trabalho, para quarentenas, para continuar a trabalhar, e tudo isso foi definido e foi tomada uma medida que vocês devem tomar desde já, que é fundamental, porque se nós conseguirmos evitar que existam contactos entre positivos, nomeadamente colegas, que acontece, não é? Olha, eu afinal, o meu colega de oncologia, a minha colega de oncologia com quem eu estive numa reunião há 3 ou 4 dias está infectada e, portanto, agora o que é que eu faço? O médico de saúde ocupacional vê-se forçado a dizer, pronto, tenho que ir de quarentena para casa. E nós, para evitarmos isso, implementamos já na semana passada, toda a gente usa máscara no hospital. Máscara cirúrgica, como esta que eu tenho aqui, que eu tirei agora mesmo só para falar convosco. Esta máscara é entregue a todos os profissionais ao entrar no hospital e isto parece que gasta muito material, mas não, isto é poupador de material, porque esta máscara me entregue, claro que não tirando o facto de eu poder entrar em alguma enfermaria ou num local de urgência onde tenha que ter resposta, e aí não é uma máscara cirúrgica que nós usamos, mas sim uma FFP2, mas todas as outras pessoas que circulam e que não entram diretamente em contacto com os doentes positivos, o que é a grande população do hospital, usa máscara cirúrgica constantemente. Temos que ensinar como é que se usam-se o dia inteiro, o turno inteiro e ao fim do dia descartam-se. E este uso diário de uma única máscara é muito poupador de recursos humanos porque evitamos os contactos desprotegidos entre as pessoas, entre os profissionais e entre os profissionais e os doentes, por um lado, e porque não temos o uso ocasional. Eu uso agora, ponho fora, vou buscar outra, ponho fora. E, portanto, isto é uma medida muito racional e que poupa recursos. Eu aconselho claramente. Outra questão é as equipas. As equipas têm que ser muito flexíveis. Nós mudamos completamente a nossa forma de abordar quer o internamento, quer a urgência, quer o apoio aos outros serviços, tudo isto foi alterado. Nós neste momento funcionamos em rotações de 8 horas, claro que privilegiamos ainda durante a manhã, ainda privilegiamos obviamente no internamento a visita diária, muitos doentes são reavaliados ao longo do dia e sobretudo estamos sempre a receber doentes, portanto temos sempre uma equipa mais pequena no segundo turno do dia que recebe doentes no internamento. E depois temos as nossas equipas, uma avançada na tenda, outra nos respiratórios mais graves e depois as que estão no internamento e ainda as equipas que estão nos intensivos.
Neste momento nós temos 4 doentes ventilados e 2 em nível intermédio, portanto temos 6 doentes intensivos, digamos assim, que são cuidados ainda pela nossa equipa de infecciologistas e intensivistas, mas depois isto vai se estender e está já programado a extensão ao resto do hospital e ao serviço de medicina intensiva. No serviço de medicina intensiva também foi criada uma coorte de suspeitos graves, nível 2, nível 3, e depois já existe um local para crescimento da nossa unidade de cuidados intensivos, que é uma unidade de 6 camas, e nós neste momento estamos a usar essas 6 camas da nossa unidade, mais 4 quartos de pressão negativa, porque é um lugar onde nós podemos fazer a ventilação de alto fluxo, que não podemos fazer noutro sítio, senão em quartos de pressão negativa, e portanto no fundo temos a possibilidade de usar esses 10 camas, digamos assim, como intensivos. Só para terminar, mais 2 questões muito importantes. A questão do laboratório é uma questão que tem que ter em atenção. Nós tivemos uma grande colaboração do nosso laboratório, que tinha inicialmente recursos muito limitados, mas que soube ir crescendo e adaptando-se. Não foi fácil, porque só a questão de dar os resultados, por exemplo, de fornecer os resultados, foi uma questão incrivelmente complexa. E, portanto, isto houve uma adaptação diária de como é que mandam-nos listagens de positivos, listagens de negativos, a quem é que comunica, depois tínhamos que comunicar à ARS, tínhamos que comunicar à DGS, isto foi muito complicado. Desde o início eu percebi que precisávamos de um sistema de informação específico e criamos várias interfaces, logo desde o início tivemos a disponibilidade do nosso serviço de sistemas de informação, uma disponibilidade incrível, que perceberam a necessidade que nós tínhamos de ter, quer dashboards que nos dão e que temos afinado diariamente, que nos dão as nossas existências em termos de doentes, quantos testes foram feitos, quantos foram positivos, quantos foram negativos, quantos estão internados, quantos estão em ambulatório, quantos estão em UCI, quantos estão curados já ou recuperados, como nós dizemos. Todos esses protocolos foram criados de novo e adaptados. Nós não usamos verdadeiramente nenhum protocolo de recuperação que existia nos outros países. Na verdade, criamos o nosso próprio, que teve que se adaptar à nossa realidade. Portanto, a questão do laboratório é importante, a questão dos sistemas de informação é importantíssima e, de outra maneira, nós, por exemplo, temos neste momento o nosso próprio um formulário. Nós temos o J1, que vocês se calhar já ouviram falar, que é um sistema de informação que corre por cima com a base no S-Clínico, e conseguimos definir aí uma série de campos que nós preenchemos muito rapidamente durante a visita e fazemos já o registro diário do doente, e também temos esse mesmo sistema de informação para nos apoiar na consulta. Temos uma consulta criada para os doentes de ambulatório e abrimos essa consulta nesse ambiente que também registamos facilmente. Temos os critérios de recuperação já incluídos nesse seguimento. Portanto, isto foram semanas, cada dia não teve 24 horas, teve muito mais. Quando eu penso que o nosso primeiro positivo foi há, sei lá, 2 semanas ou pouco mais, eu nem acredito que isso seja verdade, porque progredimos realmente muito, muito, muito. Não esquecer a questão dos resíduos, que é importantíssima, e a gestão dos resíduos, mas isso seguramente que os hospitais também têm, mas é preciso pensar delas. A questão dos cadáveres, a gestão e os circuitos também muito importantes. E também não se esqueçam de uma coisa, que aqui, não sei se o meu hospital tem pensado nisso como deve ser, mas os profissionais que estão, preciso libertar profissionais de outros serviços para acorrerem a esta resposta global, e também é preciso encontrar formas de compensação dos profissionais. Deixo-vos esse apelo e tentar realmente, porque são pessoas que estão a trabalhar inexcedível, é impressionante. Nós aqui passamos a trabalhar 24, 16, 12 horas no mínimo por dia, todos nós. Claro que agora vamos conseguir, como temos finalmente a sensação de que tudo está organizado, acho que conseguimos respirar de alívio e conseguimos descansar agora um bocadinho para o próximo embate, porque as primeiras 2 semanas foram muito, muito, muito relevantes, muito, muito extenuantes. Só muitíssimo rapidamente, aquilo que eu vos recomendo é, primeiro, antecipem o que aí vem. É fácil, há modelos, nós podemos antecipar o que aí vem e não é fácil.
Portanto, não olhem para o dia de hoje, não olhem para as quantas camas têm hoje, olhem sempre a 2, 3 dias, para que os profissionais que estão a responder possam respirar de alívio e saber onde é que vão internar o próximo doente, onde é que vão avaliar quando o movimento da urgência dobrar. Portanto, isto é muito importante e depende muito de vós, libertem os profissionais da linha da frente desta angústia. Isto é muito importante. Desburocratizar completamente os sistemas. Por exemplo, nós no início fazíamos requisições das análises. Neste momento, na tenda, nós não fazemos requisições. Nós tivemos que encontrar formas novas. Fazemos a análise, vai com uma vinheta e o laboratório passou a aceitar sem uma requisição, como é óbvio. Portanto, estas coisas, tudo tem que ser simplificado. Os processos têm que ser claramente simplificados, com segurança, de forma a manter a segurança clínica, tem que ser sem dúvida, mas tem que ser. E, portanto, é preciso reunir frequentemente com as pessoas que estão na linha da frente em cada uma das áreas, com orientações muito precisas para elas e com um ponto de situação e com uma previsão do que vão ser os próximos dias e ouvindo quais são os constrangimentos que elas têm. E só assim conseguiremos ter o hospital como uma orquestra, não é? Porque isto no fundo alguém, e aí sim o Conselho de Administração tem que ser este grande maestro, mas bem assessorado por alguém que conheça todos os fluxos do hospital e todo o hospital desde a porta de entrada até ao CI. Portanto, eu acho que não vale a pena tomar-vos mais tempo, fico completamente disponível para as vossas questões. Não, obrigado, Margarida. Eu estou maravilhado com a apresentação e com o trabalho que já sabia que vocês tinham estado a fazer e acho que foi muito útil para todos perceberem o que é que envolveu também esta resposta no Hospital de São João. Eu dava nota a todos os participantes no webinar que podem colocar as perguntas na caixa de perguntas e respostas de Question and Answers, que está ou está no canto inferior ou na parte superior do ecrã, dependendo do sistema que estão a utilizar. Mas eu, entretanto, começava a fazer aqui também já algumas perguntas à doutora Margarida. Passam muito por várias questões que vão sempre surgindo, estão a surgir e que preocupam muitas instituições. Uma delas é dos EPIs, a doutora Luís já falou sobre isto. Vocês tiveram uma solução que foi colocar os EPIs, ou melhor, pelo menos as máscaras cirúrgicas, dar inicialmente a todos os profissionais. Eu creio que isso seria importante também elaborar um pouco sobre isso, que eu acho que há muitas dúvidas, até porque há estes equipamentos acabam por ser muito raros atualmente em muitas instituições e tem havido muitos problemas, mas era importante que essa decisão também acaba por ter várias consequências, quer na melhor utilização do equipamento, quer depois nas questões de quarentena de profissionais. Exatamente, isso foi, a nossa primeira sensação foi quando nós começamos a ver, quando nos surgiu o primeiro doente. Portanto, vocês lembram-se talvez que na semana passada, isto é tudo muito rápido, na semana passada, talvez quinta-feira, a DGS, nós já sabíamos que os ECDC e a OMS tinham falado nessa possibilidade e nós também estávamos a pressenti-la, não é? Que deveríamos passar a contemplar como critério a pneumonia grave, de início súbito, ou seja, uma pneumonia aguda, grave, sem agente etiológico que justificasse a sua ocorrência. Portanto, e nessa altura, dentro do hospital havia muitas pneumonias internadas e que passavam a cumprir esse critério. Portanto, no momento em que nos apercebemos que poderíamos ter aí doentes infectados no meio do hospital, por um lado, e por outro lado, quando começamos a ter profissionais infectados e a irem para casa de quarentena, foi fácil tomar essa decisão, porque na verdade nós queremos proteger os profissionais fora dos locais onde nós sabemos, controlados, onde sabemos que existem doentes positivos ou doentes suspeitos, mas sim de todos os outros locais. Os nossos colegas foram infectados numa consulta que não tem nada a ver com doenças infecciosas, com a consulta de cardiologia, ou com a consulta de ortopedia, ou com o enfermeiro a fazer medição de sinais vitais num centro de saúde e, portanto, rapidamente percebemos que se tivessem uma máscara teriam estado um pouco mais protegidos e, por outro lado, depois temos os contactos
desse profissional, não é? Se eu contactar com esse profissional sem proteção nenhuma, mandam as regras que provavelmente eu devo ficar em quarentena em casa, e são 14 dias em casa, e que os meus colegas e os meus doentes não vão ter o meu trabalho, e portanto, se eu tiver uma máscara, posso muito mais calmamente ter a sensação de que o risco é mais baixo, e internacionalmente não está recomendada a quarentena se eu tiver tido esse contacto protegida com uma máscara, portanto, e além disso, a utilização avulsa e decisão individual de cada profissional revelava-se um problema muito maior do que aquele que é dar uma máscara à entrada e ensinar as pessoas a usá-la o dia inteiro. Isto foi rapidíssimo, implementámos numa tarde e as pessoas aderiram de uma forma civilizadíssima. Dentro do hospital, em todos os locais, salas de reuniões, consultórios, tudo, estamos sempre com uma máscara, sempre com ela colocada no rosto e bem colocada, não é andar com ela no queixo, nem andar com ela na testa, é colocada e bem colocada. Portanto, cirúrgica, só, isto é, acreditem, poupador de recursos humanos e de EPI. Recomendo vivamente. Muito Tem que se obrigado. arranjar, tem que haver, temos que arranjar. Sim, eu creio que também estão a ser desenvolvidos esforços mesmo a produção nacional destas matérias, até porque as cirúrgicas não são propriamente muito complexas de produzir. Nós já temos aqui algumas perguntas. Temos aqui a Beatriz Duarte, de Matosinhos, que pergunta, uma pergunta mais genérica, mas é qual é que deve ser o grau de organização dos cuidados de saúde primários neste âmbito? Ou qual é que o que é que vocês têm de estar a trabalhar com eles, e a partir também o que é que podem advogar da articulação com os cuidados primários? Bom, é óbvio que eu tenho que confessar que eu falei nisso com o nosso presidente da ARS, que vejo um papel importantíssimo dos cuidados de saúde primários no seguimento destes doentes infectados em casa, embora nós aí, eu não quero estar a antecipar um modelo, porque eu acho que vai existir um modelo, e eu não quero estar a antecipar um modelo. Poderiam obviamente ter um papel importantíssimo, mas vão ter um papel também seguramente muito importante para cada uma destas pessoas logo a seguir à recuperação, ou seja, quando eles puderem voltar a circular e a sair do seu isolamento domiciliário, e aí também vão ter um papel muito importante. Mas penso que nesta fase tem duas questões, que por um lado cautelar a existência destes doentes cada vez mais na comunidade, e também criar no centro de saúde a sua forma de avaliação, de enviar para casa os poucos sintomáticos tranquilamente e de referenciar os outros, e de criar também circuitos do mesmo modo dentro do centro de saúde, como é óbvio, e também na ajuda ao seguimento destes doentes em ambulatório, cada um dos doentes da sua lista de doentes, obviamente que poderá beneficiar do seu acompanhamento à distância, que seja nesta fase, mas sobretudo aqui eles têm que pensar na organização interna, como é que também vão separar os doentes sem suspeita daqueles com suspeita. Eu creio que muito em breve, nós não teremos capacidade de estar a fazer diagnóstico a doentes pouco sintomáticos, vamos dar-lhes recomendações genéricas, fica em casa até passar, como nós fazemos com a gripe ou com outras infecções víricas, e portanto esse papel vai ser muito relevante para os cuidados de saúde primários, do meu ponto de vista. Muito obrigado. Há aqui vários pedidos já também vou fazendo aqui também uma seleção das perguntas. Há aqui vários pedidos para saber se o Hospital São João podia partilhar a folha que dá aos doentes suspeitos quando os envia para casa. Não sei se isso será possível, mas para os outros hospitais poderem... Nós temos coisas que partilhamos com todo o gosto, temos, sei lá, assim, dos protocolos mais importantes que eu vos recomendaria, que eu envio, mal sossega aqui um bocadinho, envio ao Dr. Alexandre o nosso protocolo de recuperação, que levanta dúvidas, e portanto esse não vale a pena pensar, e nós já pensamos muito, poderão eventualmente fazer alguma adaptação que a ciência se venha a revelar, que justifique, não é? Porque aquilo que nós sabemos hoje não é o que nós sabemos amanhã. Esta informação para os doentes é muito importante no momento do teste, está muito bem feita, esta digo está muito bem feita, e também vos damos com muito gosto. O nosso protocolo de tratamento também está muito pensado, fizemos-lo muito cedo, já sofreu algumas mudanças e vai sofrer mais, porque eu penso que nós provavelmente, eventualmente começaremos
rapidamente a usar mais antivíricos, mas também tenho todo o gosto em partilhar aquele que nós temos agora. E também já agora vou fazer-vos um desafio, porque assim, nós em janeiro, eu mal soube disto, nós fizemos uma apresentação aqui no nosso serviço sobre o que estava a acontecer e a planear rapidamente como é que iríamos responder a esta situação, logo na primeira semana de janeiro. E então eu distribuí tarefas, ou seja, os dados começaram a sair em catadupa e nós fizemos várias revisões temáticas que o ISPUP publica e que estão muito bem feitas, estão muito bonitas, algumas já precisam de alguma atualização, mas acreditem que são de grande qualidade, modéstia à parte, e não sou só eu, felizmente. Somos muitos, uma equipa grande, nós tínhamos tudo pré-preparado, vários textos pré-preparados que vamos terminando agora, mas já tínhamos muito feito. Nós não podemos estar agora a responder a esta epidemia e a fazer textos com esta complexidade. São revisões, não são revisões para pôr na jama, mas são revisões que vos garanto que em português estão muito bem feitas. E, portanto, convido-vos. Além disso, como tínhamos alguns colegas, isto é um exemplo também que eu acho que vocês devem reter. Nós tínhamos, na altura, 2 colegas muito capazes, 2 médicos recém-especialistas, um mais recém do que outro já mais sénior, em casa em licenças de parentalidade. E eu desafiei-os assim, eu já não consigo ler tudo, vocês façam-me um resumo diário. Então eles inventaram um boletim que é maravilhoso. Eles todos os dias fazem uma revisão da literatura que nos enviam de uma forma solidária e nós lemos aquilo tudo condensado. Eu nunca mais perdi a carroça de conhecimento graças a eles, porque eu já não consigo ler um artigo do princípio ao fim, mas eu não preciso, porque eles fazem essa papinha toda, e esses boletins também estão publicados no ISPUC. E portanto isto é uma ajuda incrível, e mesmo aqueles que não estão a trabalhar e que estão de quarentena, ponham-nos a produzir conhecimento, ponham-nos a produzir protocolos, peçam-lhe essas tarefas que são morosas, mas que eles podem contribuir e que toda a gente neste momento contribui com grande felicidade. Eu vou partilhar agora quando enviamos também os e-mails com os eu tenho partilhado estes boletins epidemiológicos que são realmente muito úteis e com o site e com o link que está no ISPUC. E depois também tentamos juntar esses documentos que são utilizados agora no Hospital de São João. Aí que naturalmente todas essas revisões nos apoiam muito na forma como acompanham. Tem muitas perguntas que nós vamos tendo, são até relacionadas com a utilização de medicamentos off-label, mas a doutora Margarida já falou um pouco sobre isto, e que também é um ponto importante, que é depois a determinada altura o que é que poderá ser feito em termos terapêuticos, mas aí também devemos ter alguma política nacional nessa matéria. Naturalmente vocês estão mais avançados, mas deve haver alguma cautela nesse ponto. Não, o Infarmed está a tratar desses protocolos, sem dúvida. Também há aqui perguntas, por exemplo, no tipo de se existem dashboards que vocês utilizaram de acompanhamento. Eu sei que há a ferramenta do J1 que está a ser utilizada e que dificilmente se pode ser neste momento colocada em outros hospitais, mas algumas ideias desses nós também vamos tentar trabalhar com a vossa equipa, tentar depois conseguir partilhar isto com outros Tenho muito gosto. Hospitais. Eles estão desenvolvidos realmente no tal J1, mas se vocês quiserem que eu partilhe os dados que nós recolhemos, também é fácil de eu imaginar e vocês rapidamente conseguirão, mas eu imaginei uma página em que eu quero início de sintomas, é uma informação importantíssima, o tipo de contacto, ou seja, a exposição, o tipo de exposição, comorbilidades, medicação habitual, e depois quero ver todos os dias como é que no internamento, nomeadamente, como estão a evolução dos sinais vitais e a evolução de alguns indicadores analíticos também importantes. Tivemos uma colaboração excepcional do Serviço de Radiologia e temos, por exemplo, esta organização, reparem, combinamos desde logo com o Serviço de Radiologia. Eles inicialmente, nos primeiros casos, vinham com um portátil fazer o raio-x aqui ao nosso serviço, mas rapidamente nós percebemos que não era um raio-x, isto nos suspeitos. Nós neste momento os suspeitos leves não fazemos imagem, até sabemos que alguns podem ter imagem de pneumonia, mas não fazemos imagem, não há hipótese. Mas nos internados tentamos, na maioria dos casos, até para perceber também quais são as alterações deste vírus que ele provoca nos nossos pulmões, nós falamos com os nossos colegas da Radiologia e o Dr. Madureira disponibilizou-se todos os dias um horário
que foi alargando para nós fazermos os TACs todos seguidos. Não é um de manhã, um à tarde, um à noite, peço agora, peço depois, este é urgente. Não. Nós organizamos e sabemos que todos os dias, às 6 da tarde inicialmente, tivemos de ter um enfermeiro aí nesse turno, só para poder levar e trazer de forma a que o TAC não tivesse nenhum intervalo. E conseguimos otimizar a utilização de TACs e neste momento, se nós quisermos, fazemos 40 TACs a doentes Covid, mas todos seguidos na mesma sala de TAC. Portanto, este tipo de soluções são muito importantes, não podem ser assim dispersas, mas podem se organizar, só que é preciso tempo e diálogo. Aqui várias perguntas, tem muito aqui preocupação também com os profissionais. Quais é que são os critérios para fazer os testes? Nós aqui somos extremamente pouco conservadores. Qualquer profissional neste momento com o mínimo sintoma respiratório faz teste. Isto é uma forma de nos protegermos a todos nós. Não é preciso ter tosse nem falta de ar, é o menor sintoma e os profissionais por natureza sabem isso. Aqui basta uma odinofagia, nós fazemos o teste. Porque se há dúvida, claro que vocês podem dizer, mas será que nós estamos a correr o risco de fazendo o teste muito cedo, ter um falso positivo, um falso negativo? Não sabemos, não temos essa evidência, mas preferimos usar de toda a precaução, ou seja, o que é que se faz? Sintoma é igual a teste. O profissional de saúde mais sintoma é igual a teste. Enquanto tem sintomas, fica em casa. Mal termina os sintomas, regressa. É esta a nossa regra. E em relação a critérios de quarentena? Só quando há contacto próximo desprotegido. Neste momento só contacto próximo desprotegido, que já quase não ocorre neste hospital, dada a nossa política de afastamento. Por exemplo, nós deixamos de fazer a nossa reunião de serviço na nossa biblioteca. Nós fazemos a nossa reunião de serviço num anfiteatro, nós precisamos de nos reunir, quer com o conselho, quer aqui entre nós, e fazemos a reunião de serviço no anfiteatro, cada um sentado em cada esquina, o mais longe possível uns dos outros, e com máscara. Ótimo. Aqui uma pergunta mais relacionada também com os serviços de urgência, que parece-me também relevante, é quem tem tendas atualmente no serviço de urgência para efetuar pré-triagem e triagem de doentes respiratórios versus não respiratórios, como recomendam que seja o circuito de doentes e como deve estar preparada a equipa de profissionais? Ok. Tenho que vos dizer que isso é um assunto muito importante e eu gostaria de ter tido os contentores mais cedo e fui crítica. Eu fui crítica das tendas, porque eu dizia que nós não estávamos numa catástrofe, mas teve que ser, tivemos que progredir mesmo, não tivemos outra hipótese. A nossa organização é muito boa, os próprios colegas que estão lá, que não seria fácil, eu quando vi as tendas a primeira vez eu disse, jamais venho para aqui trabalhar. Mas hoje em dia, aquilo que eu vou telefonando ao longo do dia para os meus colegas e a forma, nós fizemos um protocolo de atendimento na tenda, está tudo especificado, quantas pessoas, quem são, o que é que fazem, como triam, que sinais medem, como é que se vestem, quais são os critérios para estar na tenda e para sair da tenda. Fizemos aquilo no próprio dia, uma tarde, na tarde em que sabíamos que à noite tínhamos que ir para a tenda, fizemos os critérios da tenda, depois de a vermos de fio a pavio e definirmos todos os circuitos lá dentro. E na verdade eu telefono sempre 3 vezes ao colega que está na tenda e diz, como é que está isso? Isto hoje está mesmo bem organizado, tu não imaginas como isto está bem organizado. E portanto, a nossa organização é muito simples, senhor enfermeiro, um enfermeiro faz a triagem à porta da tenda e a triagem aqui fundamentalmente é, eventualmente algum caso que durante muito tempo não tinha qualquer critério para fazer teste e portanto nós não fazíamos, vai para trás, porque eram pessoas assintomáticas, nós não testamos um único assintomático, nem profissionais de saúde, isto é um erro e eu já vi aí muitas coisas que se passaram que eu sou completamente crítica porque pode dar uma sensação de falsa segurança completamente falsa, porque se eu tenho hoje um teste negativo e amanhã vou ter teste negativo, hoje vou ficar sossegada e amanhã vou continuar sossegada e depois de amanhã vou continuar, portanto, isso não, testes assintomáticos não existem nem em doentes nem em profissionais, isto é muito importante e não pensem 2 vezes sobre isto. Portanto, o enfermeiro faz a triagem, vê se há critérios, as pessoas eram enviadas pela LAM ou pelos seus próprios recursos, se tem critérios se tem
Se não tem sinais de gravidade, e nós definimos sinais clínicos de gravidade, nomeadamente dispneia, polipneia, cianose, comorbilidades muito relevantes, associadas à idade, a idade só por si não foi um critério, mas associámo-lo, pronto. E, portanto, o doente é sentadinho numa cadeirinha, nós temos 12 boxes dentro da tenda, há uma pequena sala de espera, a grande maioria da espera é cá fora mesmo, ali temos uma pequena sala de espera só na antecâmara dessas 12 boxes, que são umas em frente às outras, o enfermeiro e 2 médicos circulam, não pode ser muita gente, circulam entre esses 2, portanto o enfermeiro informa o médico coordenador, há um médico coordenador que não vai ver os doentes, ele só coordena, o enfermeiro informa o médico coordenador que tem o doente X, o médico aloca-lhe uma box, o médico, que são internos, todos os nossos internos do hospital estão a colaborar connosco, o coordenador é um infecciologista, os internos de todas as especialidades estão a colaborar connosco e tem sempre um infecciologista a dar-lhes, enfim, coordená-los. Fizemos uma folhinha muito simples de preenchimento muito rápido, o médico avalia o doente, pede a Zaragatoa ao enfermeiro e verifica se é preciso ou não medir sinais vitais. Isto é muito simples, a maior parte das pessoas jovens e saudáveis não precisam sequer de sinais vitais. Vamos estar a medir tensões arteriais a todos os doentes que vêm com uma tossiqueira e uma dor de garganta. Isso não está a acontecer. É um funcionamento de campanha, efetivamente. Vamos lá ver, é uma medicina de urgência, de emergência. E, portanto, esse doente vem, o enfermeiro faz Zaragatoa, há um administrativo, temos uma área verde nessa tenda, onde está o médico coordenador e um administrativo e um enfermeiro. Os outros enfermeiros estão a fazer as colheitas, há uma comunicação sempre, portanto, o doente só é registado na urgência nessa parte, quando já o enfermeiro colheu as informações, nomeadamente nome, número de SNS e telemóvel, contacto telefónico, porque nós vamos enviar um SMS com os resultados negativos. Primeiro telefonávamos a todos. Isso no fim de semana estourou essa possibilidade, eu já estava a pedir ao serviço de informação que nos ajudasse, informática, que nos ajudasse a criar as SMS automáticas com a saída do negativo no laboratório e conseguimos implementar durante o fim de semana essa estratégia e, portanto, os negativos recebem um SMS quando sai o relatório no laboratório e os positivos nós ligamos no dia seguinte, logo possível, e durante o dia ligamos daqui, no dia seguinte ligamos os da noite. E, portanto, a tenda, o doente entra, senta-se, colhe e sai. E leva o papelzinho a dizer o que é que lhe vai acontecer a seguir. Se vai ser contactado, se não vai ser contactado, se vai receber a mensagem, o que é que deve fazer em casa e também é dada essa instrução no momento, obviamente, da interação entre o médico e o enfermeiro e o doente. Mas não há mais nenhum tipo de circulação, isto tem funcionado lindamente. Muito obrigado, parece algo simples, mas não parece assim tão fácil de implementar. Mas ali tem que ser, sabe? Eu não falei de uma coisa e não vos mostrei, não tenho aqui nenhum exemplo, se eu pudesse levava-vos ali ao corredor com o meu portátil, mas nós agora somos os adeptos das fitas. Nós colamos fitas verdes, amarelas e vermelhas em tudo que é sítio. Nós temos todos os nossos circuitos sinalizados. Portanto, temos zonas verdes, onde não pode passar um doente, nem pode passar um profissional com equipamento, onde todas as pessoas podem dar lá simplesmente nos seus sapatos normais. Temos as zonas amarelas, que são as zonas de transição, e temos as zonas vermelhas, que são claramente zonas de infecção. E existe esta pintura no chão em todos os locais, no internamento, na tenda, na área dos respiratórios, e portanto aquilo é muito bom porque nós estamos a trabalhar sob grande stress e assim organiza o trânsito nos locais e aumenta a segurança. Não andamos ali a cruzar-nos, a tocar uns nos outros e depois anda sempre algum auxiliar atrás a limpar em todos os lugares onde passa um doente ou um profissional equipado. E na tenda também está sempre constantemente um auxiliar a limpar cada box e cada local de passagem dos doentes. Isto é muito importante e eu acho que, apesar de tudo, nós não temos tido ainda infecções naquelas pessoas que estão na linha da frente, ainda não tivemos nenhuma infecção. E isto é um grande orgulho, não vai manter-se para sempre, mas é um grande orgulho.
Mesmo nestas áreas de transporte, o doente, depois da urgência para o internamento, há uma preocupação grande também em definir esse circuito e assegurar que ele é sempre limpo. Não é? Exatamente, exatamente. É preciso ter muito, esse é um cuidado muito grande. Usem as fitas vermelhas, azuis e amarelas, ou melhor, vermelhas, amarelas e verdes, desculpem que eu já estou a pensar noutras Os coisas. azuis estão excluídos aqui do É outra processo. coisa, claro, é outra coisa muito importante. Mas isso é uma. Eu ainda vou procurar, enquanto estou aqui a falar com. Não vou, porque o meu telefone já acabou. Senão eu mostrava-vos uma imagem do chão do nosso internamento, dos nossos corredores, onde está tudo marcado no chão, para nós não termos que pensar onde é que pisamos. Eu há aqui mais duas perguntas, não queria tomar mais tempo, já passámos das 3 horas, mas tinha aqui duas perguntas que parecem. Uma parece-me aqui, é que há aqui hospitais, pelo menos as perguntas estão aqui a ser colocadas, que ainda estão a fazer testes. Isto parece-me que deve ser abandonado o mais rapidamente possível e que todos os hospitais acabam por ter capacidade de testar os doentes e não faz sentido andar a mandar amostras para outros hospitais para realizar. É complicado a logística, sim. Nós temos feito isso muito, mas é complicado. Mas seria importante que todos os hospitais no limite brevemente tivessem essa capacidade para realizar estas análises. Há aqui matérias também várias relacionadas com os drive-ins, os drive-thrus da testagem, mas eu deixava aqui uma pergunta. Deixei de ouvir um bocadinho, Alexandre. Desculpe. Não, está aqui várias perguntas que eu também não queria insistir e depois também assim já tenho mais uma desculpa para convidar a doutora Margarida para fazer outro webinar para a próxima semana. Mas eu dava aqui uma nota final, pronto, que vamos à partida também trabalhar para encontrarmos esta documentação e podemos partilhar, mas deixava uma última pergunta que me parece aqui relevante, que ainda há pouco se falou de nós estamos a prever o dia da manhã e parece-nos que esta situação tem uma tendência de agravamento e naturalmente é importante estarmos todos juntos e de que forma é que o Hospital de São João tem estado a trabalhar sobre isso, e nomeadamente numa área que parece bastante importante, que é de manter algum nível de cuidados para doentes crónicos, nomeadamente doentes oncológicos, e como é que isso está a ser preparado. Eu acho que há aqui um ponto muito importante, que apesar de todos os hospitais estarem a reduzir a atividade programada, esta nossa capacidade de continuarmos a manter alguns cuidados a doentes com mais problemas, nomeadamente oncológicos, é essencial, e como é que isto se garante sem eles serem sujeitos a esta infecção? Ora bem, eu tenho que confessar que, dadas as grandes exigências que eu tinha em preocupar-me aqui com a minha casa, eu não estive diretamente implicada nisso e não tenho pensado nas melhores soluções. Claro que foram garantidos alguns, tudo aquilo que não é dispensar, é óbvio que nós estamos a tentar responder, nomeadamente na área de oncologia. Continuamos com o hospital de dia a fazer as quimioterapias agudas e a fazer os seguimentos necessários, embora com grande dificuldade. Eu digo-vos que este hospital está transformado, nós somos um hospital muito grande e realmente a nossa atividade está muito, muito prejudicada. Aquilo que eu sinto, por exemplo, nós seguimos aqui muitos doentes crónicos, não é? Nós temos uma grande fatia de doentes com infecção VIH e com outras infecções crónicas, hepatites, etc. Todos esses estão encantados e não tem havido nenhum problema. Nós mantemos aqui uma pequena, mesmo na nossa área, nós mantemos uma consulta aberta, num local seguro, que foi pré-definido. Temos desmarcado as nossas próprias consultas com antecedência da semana, em que telefonamos, de 1 ou 2 dias, em que telefonamos e avaliamos as necessidades. Fizemos coisas como, por exemplo, todos os medicamentos crónicos estão a ser dispensados por default, sem validações. Os próprios farmacêuticos estão a fazer essa gestão e quando eles têm alguma dúvida eles próprios também nos colocam, portanto no sentido de não interromper as medicações crónicas, que podia ser um problema enorme, e tudo aquilo que está a ser possível manter-se está a ser mantido, penso eu. No entanto, não posso negar que é uma brutalidade a paragem que nós estamos a fazer, mas todas as questões em específico eu também não vos sei responder, sei lá, a cirurgia pensou de como é que ia continuar a assegurar as cirurgias mais urgentes e elas estão a ser feitas, mas claro que com grandes dificuldades. Porquê? Porque nós neste momento ainda temos a área Covid,
área suspeito e as outras áreas. Em breve, eu acho que nós vamos ter um hospital dividido em dois. Dividido em pessoas que são positivas e em pessoas que ainda não são positivas. Mas que será uma fatia cada vez menor, porque mesmo nas outras áreas nós todos os dias temos doentes a surgir em outras enfermarias que são suspeitos e que alguns se confirmam. E portanto isto vai, e na consulta externa, e no hospital de dia, em todo lado, e portanto o que é preciso também pensar nas equipas que respondem ao Covid agora não vão ser as mesmas equipas no futuro, porque elas vão precisar ter também o aporte de todas as especialidades, porque eu vou ter pessoas com Covid, com cancros que têm que ser tratados, com infecção, com patologia crónica, com diabetes, com hipertensão, com insuficiência cardíaca, com uma perna partida e, portanto, nós vamos ter que continuar todos a trabalhar juntos, em princípio, mas com muitos doentes infectados em todas as áreas e, portanto, pois... É difícil isso, mas vai passar. Não, eu queria agradecer a generosidade do tempo. Eu acho que todos deram por muito bem aproveitado o tempo que tivemos a ouvir e vamos continuar a fazer estes acompanhamentos. Eu acho que há aqui várias matérias que depois até podemos seccionar, porque davam aqui facilmente para falar durante uma hora, quer a organização da urgência, quer dos internamentos, mesmo as novas abordagens que vamos ter no momento também de maior disseminação da infecção. E eu, entretanto, também dava nota que na próxima sexta-feira, então às 2 da tarde, também falaremos sobre a questão dos planos de contingência da farmácia, que não deixam de ser importantes, até pelo que nós estávamos aqui a falar, que é a retirar também alguma atividade do setor da farmácia, e depois também na questão das compras e da segurança de reservas e tudo mais. E vai ser o tema que nós vamos fazer em conjunto com a Ordem dos Farmacêuticos já na próxima sexta-feira, às 2 da tarde, e com também o diretor da farmácia do Hospital de São João. Doutora Margarida, não quero dar uma mensagem final aqui para os ouvintes. Olha, eu vou-vos dizer qual é a mensagem. A mensagem é esta. Eu sofri muito durante 2 semanas, desde o nosso primeiro positivo e o crescimento que nós tivemos depois, neste momento em que nós temos tudo organizado, em que eu vejo como é que é o futuro e que tenho a perspectiva de poder crescer e sinto-me tranquila e, portanto, embora eu sei que vai ser um desafio dificílimo de todos nós, nenhum de nós tem resposta preparada para uma coisa destas e aquilo que vamos assistir. Mas eu sinto-me tranquila e, portanto, aquilo que eu vos peço a vós que têm a responsabilidade de administrar e de criar as condições aos profissionais, é isto que eu vos peço. Criem essas condições e deem esse horizonte de tranquilidade aos vossos profissionais, porque aí vai correr tudo muito melhor, vamos todos estar muito mais tranquilos. É esta a minha mensagem que eu vos deixo. E a disponibilidade total do Hospital de São João, de que me diz respeito, e tenho certeza de que diz respeito a todos nós, porque o que nós queremos é que todos em conjunto funcionemos de uma forma harmoniosa e solidária. E, portanto, contem comigo para o que eu puder. Muito obrigado. Só quando acabar a alarme é que eu volto a atender o meu telefone. Eu agora não atendo telefones, nunca sou assim, nunca fui assim, mas agora eu não consigo atender mais telefones, portanto mandem mensagem. Não, e assim, e a verdade é que este tipo de comunicação que agora também utiliza esta transformação digital acaba por abranger mais pessoas e responder a muitas das perguntas que vão sendo colocadas até por esses telefonemas e evita certamente alguns telefonemas. Exatamente. Nós então, também queria agradecer ao professor Fernando Araújo por também por ter colaborado também na organização deste webinar e entretanto nós também comprometemos a juntar aqui alguns documentos que possam ser partilhados com os hospitais. Por certa forma há um caminho que já aqui foi feito e muito obrigado pela generosidade em partilhar isto com o restante rede hospitalar. Portanto, muito obrigado e boa tarde e boa sorte e bom trabalho para o que nos espera. Obrigada. Obrigado. Obrigada pelo tempo de dispensar a não ouvir. Obrigado.